Rafael aqui com a USA Hemp. Nós somos uma das companhias de CBD Hemp mais velha do mundo. Começamos em 2016 no estado de Oregon, nos Estados Unidos. No começo, o nosso único interesse era crescer essa planta e ajudar a mudar a opinião do mundo ao redor dela. Quando nós começamos a crescer ela, não tinha muito entendimento do hemp, dessas variedades de hemp que produz CBD alto. Muitas poucas pessoas do mundo até tinham ouvido de CBD, então foi no começo mesmo. Nos anos depois, nós tivemos que expandir na área de extração e finalmente produtos direto ao consumidor por causa de necessidade. Não tinha um mercado desenvolvido suficiente, muitas companhias que não estavam fazendo as coisas certas e nós queríamos mudar isso, introduzir um pouco dos milagres dessa planta para o resto do mundo. Então hoje nós vamos conversar sobre os estágios diferentes que essa planta passa por para dar conta de extrair o óleo, as formas diferentes de óleo que tem e como que isso parece chegando para o consumidor final. Então, primeiro, aqui na USA Hemp nós só extraímos o óleo da flor do hemp. Nós não usamos a planta inteira, não tem nada de hemp nas galhas, raiz, outras partes assim. Então, por isso é muito importante a gente só colocar o melhor da matéria-prima dentro do nosso equipamento de extração. Isso daqui é uma flor antes que ela é moída. Isso daqui é uma parte da planta de hemp que nós separamos do resto da planta. Quando ela chega nesse estágio aqui, nós secamos ela de 80% umidade até mais ou menos uns 8. Aí temos que moer ela. Vamos moer essa flor aqui para uma grossura quase igual a uma farinha grossa. Depois que ela está moída, colocamos essa mistura que já foi moída dentro do nosso equipamento de extração. Nós usamos uma máquina chamada Supercritical CO2 Extractor, e o que isso quer dizer é que a máquina é capaz de levar o gás orgânico que existe já no nosso atmosphere para uma temperatura e pressão alta o suficiente que fazemos esse gás virar um líquido. Depois que ele vira um líquido, nós passamos ele no meio dessa flor aqui que já foi moída, extraindo os cannabinoides e outros terpenos que nós queremos. Daí ela é transferida para uma outra porção da máquina, deixando para trás o matéria orgânico que nós não queremos no meio do óleo, que é o resto da flor, coisas assim que não vai ter o benefício medicinal. Quando ela chega para essa outra fase do equipamento, vai ter uma pressão e temperatura diferente que vai causar os cannabinoides e terpenos para ser separado dessa mistura do gás líquido. Esse gás vai se transformar, vai se converter de um líquido de volta para gás, separando 100% do nosso material. Ele é reciclado e reusado e o óleo que nós queremos vai aparecer assim. Isso daqui é o que vai sair da máquina depois que nós estamos prontos. Ele é chamado um CO2 Crude Oil Full Spectrum, e isso quer dizer que ele vai ter a maioria dos terpenos e cannabinoides originais que estavam na flor sem a gente separar ele. Isso daqui é o que está tendo mais sucesso para pacientes na área medicinal, que não é só o CBD trabalhando junto, é mais de 100 cannabinoides e terpenos trabalhando junto para poder dar um efeito final para o consumidor. O único jeito que nós damos conta de usar um óleo desse daqui nessa estágio é usando CO2 Extraction, esse Supercritical CO2 que nós usamos, ou usando BHO Extraction. A forma mais comum e barata barato e fácil de fazer o hemp é só extraindo essa flor aqui em uma solução de álcool, etanol. A desvantagem disso é que ele é um solvente muito forte e ele tira muitas impurezas que você não quer. Então, bom tanto das partes que a máquina de CO2 deixou para trás, esse matéria orgânico, o outro forma de extração de álcool vai extrair aquilo ali também. Então, aqui nos Estados Unidos, quando um paciente está querendo usar um full spectrum sem ser refinado mais, só usam CO2 ou BHO. Nós não usamos álcool. Aqui, quando pessoas extraem álcool, normalmente é para escala de produção maior e aquele óleo é refinado mais para produtos finais. Ele normalmente é algo muito forte e impuro
para só usar daquela forma. Então, depois que a gente chega nessa mistura aqui, isso aqui entra dentro das nossas jarras. Mas, se a gente quisesse filtrar e refinar ele mais ainda, nós podemos ir para um estágio depois, que vai ser um óleo desse daqui. Isso é um distillate. Esse destilado é esse mesmo óleo aqui, só que nós separamos os terpenos dele. Fazendo isso, ele não vai ter nenhum tipo de cheiro ou sabor, e esse daqui vai ter o cheiro e sabor natural da planta. A vantagem de um óleo desse é que ele é mais puro, só que a desvantagem é que você tem menos cannabinoides. Um full spectrum desse normalmente tem entre 100 a 120 cannabinoids, e já um destilado desse daqui vai ser entre 40 a 60 cannabinoids. Em cima disso, não vai ter nenhum daqueles terpenos, mas é uma solução boa para companhias que querem fazer ou algum tipo de chocolate, um tincture que querem esconder o sabor ou colocar o próprio sabor deles. Aqui nos Estados Unidos também é muito comum usar ele para fumar. Coloca em uma caneta eletrônica e mistura os sabores que as pessoas querem. Pode usar abacaxi, morango, chocolate, qualquer outra coisa que você quer. Então essa é a vantagem de usar um óleo desse. Só que os benefícios medicinais dele vai ser mais fraco do que algo que tem mais cannabinoides. Algo interessante desse óleo aqui é depois que ele senta por algumas semanas, ele começa a se cristalizar. Então, esse óleo aqui e esse é a mesma coisa. A diferença é que esse daqui já cristalizou. Essa jarra aqui está guardada por mais ou menos uns 6 meses. E é assim que parece. Então o CBD, quando você deixa ele quieto nessa forma pura de distillate, ele vai começar a se cristalizar. Se você quiser voltar para essa forma de líquido, é só esquentar ele. Mesma forma de derreter chocolate, por exemplo. Então, depois dessa parte, se você quiser refinar o produto mais ainda, você dá conta de separar só o CBD de todos esses outros cannabinoides. Aí, por formas de cromatografia, nós damos conta de atingir uma forma de CBD que é 99,9% pura. Quando o CBD está nessa forma, ele parece um pó branco. Não sei se dá pra ver muito aí. A vantagem de um pó desse daqui é que fica fácil para muitas companhias misturarem ele com qualquer coisa que eles querem. Não importa se é cerveja, chocolate, bala, coisas assim. Ou para pesquisa que eles querem saber o que só o CBD faz, separado dos outros cannabinoides. Uma das desvantagens disso daqui é que na área medicinal está tendo muito mais estudos falando que tem o benefício de um óleo que todos os cannabinoides trabalham junto, em vez de ser só um, dando benefício medicinal. Em cima disso, muitas companhias aqui nos Estados Unidos preferem levar o material para essa forma porque no final fica muito mais fácil para eles. Eles podem usar flor que estava de qualidade muito ruim ou cheio de mofo, agrotóxicos, coisas assim, refinar e tirar a maioria disso de um produto desse daqui. Então, se alguém tiver uma colheita que foi uma qualidade muito ruim, eles não iam dar conta de usar um óleo desse, porque as formas de extrações vão absorver tudo que estava bem ali e colocar no óleo. Então, se você tinha mofo ou outras coisas ruins, aquilo tudo vai ser concentrado e usado nisso daqui. Mas quando as pessoas estão levando para uma fase mais pura como isso daqui, dá para separar um bom tanto daquilo que estava ruim. Não 100%, mas ainda a maioria. Essa é a forma mais barata de fazer produtos de CBD hoje em dia, fora de extração em casa, com etanol, coisas assim, mas em escala mais séria, comercial. Esse daqui é um dos produtos mais baratos do mercado no momento, só por causa dos benefícios. As pessoas veem resultado muito melhor com um tipo de óleo daquele. Algo interessante, nos últimos 12 meses aqui nos Estados Unidos, nós descobrimos como converter esse CBD isolado com umas formas químicas e redesenhar os moléculas dele, para quando ele voltar e colar junto, ele volta em uma forma diferente. E um dos óleos que está tendo mais sucesso aqui nos Estados Unidos, provavelmente não vai ser legal por muito mais tempo, é o Delta 8 THC, que é um óleo que fica desse jeito aqui. Algo interessante
Não parece não, mas esse óleo aqui está cristalizado. Se a gente bater nele, é praticamente igual uma pedra nesse momento. Tem que aquecer muito. Mas ele foi feito 100% de CBD isolado. De novo, quebrando os moléculas dele, e quando ele se reconstrói, dá conta de voltar de uma forma diferente dependendo dos processos químicos que você passou por. A vantagem disso daqui é que é uma forma legal de vender o THC, não só nos Estados Unidos, mas fora do país. E ele não é forte igual o Delta 9, que é o princípio ativo que normalmente está na maconha, que dá aquele high. Então ele vai ser um pouco menos daquilo ali, mas ainda dá os efeitos de THC, que, de novo, na área de medicina, tem um benefício muito importante de todos esses cannabinoides estarem trabalhando junto. Então, nós também podemos fazer isso daqui em mistura com o CBD para o produto final para o paciente, sendo que não tem jeito dele comprar ou usar um produto de maconha verdadeiro misturado com esse hemp. Então isso aí é um pouco das diferenças dos óleos que nós damos conta de fazer aqui na USA Hemp e qual que nós usamos, pros e cons de cada. Tem dois tipos de hemp que existem. Você tem as variedades que o ser humano conhece, é crescido há muitos anos na Europa, no Canadá, Ásia, lugares assim. Aquele hemp cresce mais igual milho, que é uma planta muito magra, alta. Ela produz quase nada de flor do hemp e uma porcentagem muito pequena do CBD, normalmente 1 a 2%. Ela não tem muito uso medicinal, mas onde que ela é forte é usos textile. Então é uma opção excelente para fazer corda, roupa, combustível e muitas outras coisas diferentes. Aí você tem as variedades de hemp americana. Essas variedades foram criadas em mais ou menos 2014 e foi praticamente uma mistura dessas plantas europeias com a maconha normal. O resultado foi uma planta que tem todos os benefícios da maconha, só que não produz o THC, o princípio ativo que deixa as pessoas ficar high. Essas plantas de hemp americana, elas crescem mais igual uma árvore de Natal, que é algo que vai ser largo, normalmente 2 a 3 metros de largura e pode crescer até 3, 4 metros de altura. Essas variedades americanas também vão produzir uma concentração muito alta de flor que contém não só o CBD, mas 100 outros canabinoides, um pouco acima de 100. A vantagem dessa planta é que você tem o uso medicinal, todos os benefícios da maconha sem o princípio ativo high, só que ela não é uma opção boa para usos textile. Então ela não vai dar conta de produzir uma corda boa, não produz papel muito bom, coisas assim. Então são duas espécies completamente diferentes. Essas variedades americanas nunca foi crescida em uma escala grande igual nós estamos precisando em 2020, né? 2021. Então, por causa disso, é tudo muito novo. Não só como crescer ela, como colher, qual que é os jeitos melhores de extrair, todas essas coisas diferentes, né? É algo muito diferente de todas as outras plantas que estão disponíveis na área de agricultura no momento. Então, por isso que os Estados Unidos está muito à frente do resto do mundo, porque nós já estávamos fazendo isso há muito, muito tempo. Aqui na USA Hemp, tudo que nós crescemos é orgânico. Nós usamos zero agrotóxicos, nada de fertilizantes sintéticos ou algo assim. O motivo é que essa planta é muito boa em algo que em inglês chama phytoremediation, que é o poder de uma planta dessa absorver tudo que está na terra, tudo que ela dá conta de absorver na terra e extrair daquilo ali e levar para a flor. Por isso que ela é uma planta muito boa na Rússia, por exemplo, para limpar pastos ao redor de Chernobyl. Ela dá conta de tirar muito daqueles tóxicos que está na terra para fora. E o motivo que isso é perigoso é que se você estiver crescendo essa planta em uma área que tem muitos tóxicos de outras plantas de agricultura nos últimos anos, ela vai absorver aquilo ali e você vai extrair aquilo ali em concentrações muito altas quando está fazendo um remédio final. Já vimos muitas fazendas aqui nos Estados Unidos não dá conta de passar os testes do estado
por causa de contaminação de agrotóxicos muito alta no óleo, tá? Pontos que pode ser perigoso para o ser humano. Aqui no nosso estado e nos Estados Unidos inteiro, é muito estrito para você poder crescer essa planta. Você precisa de licenças especiais não só do governo dos Estados Unidos, mas do seu estado, e tem representantes do estado que visitam nossas fazendas em vários estádios enquanto a gente está crescendo, e eles também têm que vir e fazer testes dos nossos materiais antes que nós escolhemos. Eles estão olhando pela potência, nosso limite de THC tem que ser baixo o suficiente, aqui é 0,3% de THC, e eles também estão olhando agrotóxicos. Nós não podemos ter nenhum tipo de heavy metals presente, pesticides que são ilegal, coisas assim. Então eles estão testando por tudo isso na flor, e é assim que os testes deles voltar positivo e mostrar que você passa, aí você tem o direito de colher. Antes disso, não pode fazer não. E se alguma planta testar um pouco muito alto no THC ou falhar alguns desses tóxicos, eles fazem você destruir a colheita inteira. A polícia vem e tem que monitorar e documentar você cortando as plantas, queimando, destruindo 100%. Eles precisam de evidência. Então, nós acreditamos em sustainable agriculture, tentamos preservar o mais tanto de água possível, tentamos não usar muitos tóxicos ou nada assim. Então, esses plásticos que vocês estão vendo aqui, o motivo que nós usamos é um jeito da gente controlar as outras plantas que nós não queremos nos nossos pastos, cheio de weeds, e é um jeito de preservar a água também. Usando isso daqui, nós damos conta, usando um plástico desse, nós damos conta de usar 80% menos água, porque ela não vai estar evaporando 100% para fora. Então é melhor para as plantas, ajuda com o nosso weed control, e depois do que a gente colhe, a gente só trabalha esse plástico de volta na terra. Ele é feito de um material orgânico e dissolve completamente em 2 anos. Então esse daqui é um exemplo de um dos plantios que nós temos. Esse daqui vai ser plantado em mais ou menos 2 semanas. Já fizemos as camas e estamos conectando a irrigação, deixar elas ficar bem molhadas para quando as plantas forem entrar no chão, elas já entram forte. A parte mais importante do ciclo de hemp, depois que você gasta 5 meses crescendo a sua planta ali no pasto, é como que você vai dar conta de tirar ela de lá para ser um produto que está pronto para extração. Essa parte foi uma das mais difíceis para nós adivinhar como fazer, e é onde que esse equipamento aqui praticamente mudou a nossa indústria aqui nos Estados Unidos. O jeito que uma máquina dessa daqui funciona é a boca dela pega uma planta inteira, ela passa por dentro em um cilindro que encosta aquela planta inteira entre grades de ferro, fazendo ela soltar toda a flor e as folhas que nós queremos, e separando isso da galha. A galha é transferida aqui para o final, que vira um material que já está moído, volta de volta para o nosso solo, e o que nós queremos é transferido para as carretas do lado da máquina, que em torno levam aquilo ali para a secadora lá. Estamos dentro de uma das nossas áreas de secagem, e é aqui que a mágica acontece durante a colheita, onde nós damos conta de preservar o material fresco a um ponto que ele vai estar pronto para extrair, enquanto não perdendo potência, terpenos, cannabinoides, coisas assim. Então vou dar uma andada aqui e mostrar para vocês como que a mágica acontece e o motivo de cada passo. Uma forma muito comum de consumir hemp aqui nos Estados Unidos é fumando a flor. Aos meus lados aqui nós temos mais ou menos 4 quilômetros de prateleiras, e é aqui que toda flor que é usada em as nossas jarras de fumar ou cigarros nos Estados Unidos é secada. Quando a gente está usando uma flor para secar, ela tem que ser secada devagar. Nós secamos ela entre 7 a 10 dias, controlamos temperatura e umidade entre 35% a 40% e a temperatura entre 7 a 10 graus. O motivo que nós fazemos isso é que dá uma chance da flor levar os terpenos que estão no centro dela para o meio e as partes de fora da flor em si mesma, e o resultado vai ser um cheiro e sabor que está completamente maduro. Se você fazer essa parte aqui muito rápido, você vai perder os seus terpenos, não vai dar conta de fazer ele grudar no resto do
material orgânico, e aí quando alguém fumar a flor, em vez de ter sabores de talvez manga, morango, abacaxi, coisas assim, pode ter um cheiro e sabor de grama velha. Então essa parte é muito importante para poder ter um produto de qualidade final. Esse estágio aqui é o tamanho de uma arena de futebol. Aqui nós damos conta de secar todo o material que nós escolhemos, não só da nossa fazenda, mas para muitas outras fazendas locais também. No momento, a USA Hemp também trabalha com ajudar o bom tanto das outras fazendas locais em colher e secar o produto, por causa da estrutura que nós temos e tivemos que desenvolver nesses últimos anos. Nós crescemos mais ou menos 100 a 150 hectares dependendo do ano, só que nós escolhemos entre 500 a 2.000 hectares dependendo do ano, e o resto é para fazendas ao redor do país inteiro. Quando nós formos secar o nosso material para extração, ele não precisa de ser secado por um prazo tão longo. Em vez de 7 a 10 dias igual a flor de fumar, o material de extração seca em mais ou menos 2 dias. O motivo é que nós temos que controlar a temperatura e tempo que seca só para poder preservar os canabinoides e terpenos. Nós não precisamos de preocupar de fazer esses canabinoides e terpenos grudar no meio da massa da planta orgânica, porque aquela parte vai ser separada durante a extração. Vamos estar pegando só o óleo. O que muitas pessoas não entendem sobre a parte da colheita do hemp é essa parte é muito importante. Vai ser a diferença de um óleo de qualidade muito alta ou de praticamente lixo. Se você secar em temperaturas muito alta, muito rápida, até muito baixo, você não vai dar conta de preservar os seus terpenos e vai perder muitos canabinoides, que em torno vai ser menos no produto final. Então vamos dar uma andada ali e mostrar para vocês como que funciona. A primeira parte de uma colheita é como que o material vai estar sendo separado da planta inteira. Isso foi uma das partes que foi mais difícil para a gente descobrir como que vai ser o melhor jeito de fazer. Por anos e anos nós estávamos tentando usar todo tipo de equipamento que existia, vendo o que funcionava, o que não, e sendo que não tinha nada disponível no mercado, foi quando nós desenvolvemos as nossas colhedeiras. As colhedeiras foi um dos nossos segredos maiores para dar conta de escalar as nossas operações. Fomos de 5 hectares para 150 só por causa da colhedeira. Uma das máquinas dá conta de tomar o lugar de mais ou menos 1.000 pessoas por dia, e o motivo que isso é importante é que nós temos uma janela muito pequena para poder colher essa planta. Estamos falando em 30 dias. Depois disso ela vai começar a se apodrecer e não dá para aproveitar mais. Então eu vou mostrar para vocês um pouco aqui das formas diferentes que muitas companhias dão conta de colher esse material e o motivo que cada uma tem os seus pros, cons e o que é melhor para um remédio de qualidade. Dependendo da forma que o material é colhido e secado, vai determinar que tipo de óleo pode ser usado. Para você dar conta de criar um óleo full spectrum, muitas poucas opções estão disponíveis em termos da colheita. A maioria das fazendas que crescem em escala muito grande não dão conta de produzir um produto que você pode levar para full spectrum por causa da forma que eles escolhem. Então vamos mostrar para vocês um pouco das diferenças aqui. Esse material aqui é uma das formas mais comuns de colher nos Estados Unidos. O motivo que muitas pessoas usam ele é que é um processo rápido e barato de fazer. É praticamente jogando uma planta inteira dentro de um moedor de árvore e o resultado é uma mistura de todas as galhas com o material de flor e folhas. A desvantagem de um processo desse é que você está misturando muito lixo que você não quer no meio do seu óleo. Por exemplo, se nós colocamos um material desse daqui dentro do nosso equipamento de extração, vamos estar tirando um bom tanto da massa e outras gorduras que nós não queremos dessas galhas, que é lixo. Não tem nada de benefício medicinal. Quando as pessoas escolhem desse tipo aqui, o produto final normalmente vai ser um isolado, porque eles vão separar todos os outros canabinoides e terpenos. Por isso que eles não estão tentando preservar nada. Um material desse daqui tem quase nada de terpenos, porque foi tudo destruído e misturado já com essas galhas. Não é um produto que dá conta de fazer um óleo full spectrum. Aqui, esse é aquele mesmo produto aí, só que já está moído, que é melhor para a extração. Vocês podem ver como que ele é. Aqui na USA Hemp nós não usamos essa forma de colher ou de extração. Aqui é um pouco de um material que foi colhido cheio de mofo.
Se vocês dão conta de ver, ele é bem escuro, quase preto. Um material desse daqui perdeu a maioria dos cannabinoides dele por causa do mofo, quase nada de terpenos, mas de novo é algo muito comum que pessoas usam para colher e levam isso daqui para um produto de isolado. Então nos Estados Unidos, normalmente quando as pessoas estão levando um óleo de CBD para isolado, é que a matéria-prima foi de qualidade muito baixa, suja, mofo, colhida errado, coisas assim. Aí eles tentam separar a maioria dos terpenos e cannabinoides, só que no final do dia ainda fica um pouco de resto dessas coisas no material. E isso pode ser bem perigoso para pacientes. Para você dar conta de produzir uma matéria-prima de qualidade muito boa, é difícil. Gastamos anos e anos tentando desenvolver e aprender como fazer, e isso daqui é o resultado. As nossas colhedeiras, que trocam lugar de mais ou menos 1000 pessoas por dia, produzem esse material aqui. Se você dá conta de ver, nós colhemos as nossas plantas só as melhores, qualquer coisa que tem mofo nós não colhemos, e sempre pegamos ela ao ponto certo. Secamos ela em temperaturas baixas e separamos 98% das galhas que estão disponíveis. O resultado é uma mistura só de flor e folha e nada daquele outro lixo. Para vocês terem ideia, isso daqui é o lixo que a máquina nossa separa. Todas as galhas que estavam na planta é separada da nossa flor. Isso daqui fica no nosso pasto como composto e é essa parte que nós usamos para extrair. Já as outras misturas ali que eu mostrei no vídeo antes, eles misturam esses dois juntos aqui e tentam extrair desse jeito. Essa forma aqui é praticamente o único jeito que você dá conta de fazer um óleo full spectrum verdadeiro. A outra opção sem usar equipamento é separar toda essa flor na mão, que é um processo que demora muito tempo e muitas vezes impossível de fazer em escala grande na pequena janela de colheita que nós temos. Então por isso que o equipamento certo é tão importante. E de novo, começando com a matéria-prima, é a primeira fase que vai determinar a qualidade do óleo. Esse material aqui já foi extraído, como todas essas outras sacolas aqui. Isso é tudo material de clientes que nós já colhemos e eles estão esperando nós tornarmos esse resto de material que sobra depois que você extrai todos os cannabinoides para comida para animais. Estamos aqui perto de uma das nossas secadoras. Nós temos 3 dessas máquinas aqui e é onde que nós secamos o nosso material para extração. Abrir ela um pouco aqui e mostrar para vocês como que funciona. Então essa máquina praticamente é um forno grande de pizza. O jeito que ela funciona é o material primeiro entra lá na boca dela, vai na parte de cima e ela tem 3 seções de esteiras. O material passa para um lado da máquina, cai para o segundo, volta, cai para o terceiro e aí finalmente sai. Enquanto isso está acontecendo, nós temos ar quente sendo soprado pela parte de baixo da máquina e sendo puxado por cima. O que isso dá conta de fazer é passar aquilo ali no meio da nossa flor, tirando a umidade que nós queremos. Nós controlamos a temperatura para ter certeza que ela não chega muito alta. Nós normalmente trabalhamos na faixa de 15 a 20 graus enquanto isso aqui está acontecendo, para ter certeza que não vamos estar prejudicando os cannabinoides e terpenos. Se a gente passar muito ar de uma vez ou se a temperatura estiver muito alta, nós podemos queimar os nossos terpenos, que de novo vai impactar o resultado do produto final do óleo do paciente. Toda a água que é usada nas nossas plantas aqui na fazenda da USA Hemp sai desse pequeno rio aqui. Toda essa água é neve que é derretida do Parque Nacional de Mount Hood. A nossa fazenda está a 20 quilômetros fora desse parque e toda essa água aqui é neve que é derretida em cima da montanha e desce na primavera. Então não tem uma forma mais limpa de você irrigar as suas plantas de hemp do que algo assim. Nós estamos dentro de um dos nossos greenhouses para flor de fumar. De novo, aqui nos Estados Unidos, fumando a flor de CBD com qualidade alta igual a maconha é algo muito popular. E foi nessa área que nós primeiro começamos a nossa aventura na área de cannabis em 2015, antes de converter a maioria para hemp em 2016. Vou mostrar para vocês aqui. Essa área aqui inteira está com a nossa variedade de Golden Redwood, que é uma espécie de hemp que nós
nós criamos aqui na USA Hemp. Em 2016, quando nós começamos a fazer isso, não tinha muitas variedades estáveis ou disponíveis no mercado. Então nós pegamos alguns cortes das plantas Sour Tsunami, AC/DC e Cannatonic, com alguns crescedores ao redor do país, e depois de anos e anos trabalhando em estabilizar as genéticas, nós conseguimos, e o resultado é variedades que são 100% consistente, ano depois de ano. Nós temos uma variância muito pequena durante a colheita dos cannabinoid profiles que nós vemos de cada uma. Isso é importante para o consumidor, o paciente final, ter um resultado consistente de cada remédio que ele usa. Porque não todas as plantas de hemp produzem os mesmos canabinoides. E porcentagens diferentes, não só de terpenos, mas outros minor cannabinoides que estão presentes, não só o CBD, pode impactar o efeito que um paciente pode ter. Essas plantas aqui ainda estão muito pequenas. Nós estamos olhando para colher elas no meio para o começo de setembro. Estamos dentro de uma das nossas salas de pesquisa. Aqui nós crescemos as plantas antes que a gente plantamos elas lá fora, para poder ter certeza que as sementes vão estar dando o resultado que nós queremos. Não só de porcentagens de germinação, mas o jeito que a planta vai crescer, a potência que ela vai ter. Isso dá uma análise para nós antes de plantar lá fora, para ter certeza que vamos estar colhendo exatamente o que nós queremos. Essa sala aqui está com a nossa Wild Bourbon e ela vai ser colhida em menos de 7 dias. Então, virar aqui e mostrar para vocês um pouco de como que ela é. Olhando uma planta dessa daqui e a flor dela, parece praticamente igual maconha, normal. O único jeito que você dá conta de saber a diferença é mandando para um laboratório e fazendo análises. O cheiro dessas plantas é incrível. Flor muito densa. Algumas das coisas que nós olhamos é a porcentagem de trichomes que tem em uma flor dessa. Nesse caso aqui, muito. É essa parte que fica cristalizada um pouco. É nessas áreas aí que os canabinoides ficam. Então meu dedo aqui já tá bem grudento, tipo como que eu peguei mel. O cheiro também aqui está incrível, incrível. E em cima disso você quer uma planta que produz uma flor muito densa. Quanto mais densa a flor for, quanto mais concentração de óleo ela vai dar conta de ter. Aqui na USA Hemp, todas as plantas que nós crescemos são feminized. Isso quer dizer que as nossas sementes vão ser 99% fêmea. O motivo é que essa planta tem alguns estágios diferentes da vida dela. Primeiro você tem o estágio de vegetative, que é quando ela está crescendo. O único foco dela é ficar mais alta e larga possível. Quando ela chega para a próxima fase da vida dela, que é chamado flowering, o jeito que ela é ativada para chegar ali é pelo sol. Quando tem menos sol chegando pelo dia, é um sinal para a planta que o inverno está chegando e o ciclo da vida dela está quase terminando. Então ela tem que dar um jeito de atrair pollinators, abelhas, passarinhos, coisas assim, para dar conta de trazer o pólen de uma planta macha. Até ela chegar nessa segunda fase da vida, quase final, as fêmeas e machos são igual. Você não dá conta de saber a diferença dela no pasto. Assim que elas mudarem, as fêmeas vão começar a crescer a flor e o macho começa a crescer umas pequenas bolas que é onde que o pollen sac vai estar. Dali o macho dá conta de abrir os pollen sac, soltar aquilo ali, e se aquele pólen cair em cima dessa flor, aí a planta fêmea de hemp vai parar de crescer a flor, produzir óleo, coisas assim, e colocar toda a sua atenção e energia em produzir semente. O motivo que nós não queremos que isso aconteça é que se a gente não dá uma oportunidade dela para ficar pollinated e começar a produzir semente, ela vai colocar 100% da sua energia em crescer flores muito forte, grossa, cheia de cannabinoides e terpenos, tentando atrair esses pollinators. É desse jeito que nós damos conta de atingir porcentagens muito altas de CBD.
Então uma planta que não recebe nenhum tipo de pólen e não dá conta de receber semente, essa fêmea dá conta de atingir níveis de CBD mais ou menos 20%. E já as variedades que pegam pólen e produzem semente, elas produzem 50% menos flor e mais ou menos 10 a 11% de CBD é o máximo delas. Em cima disso, não todas as plantas de hemp são igual. Você tem duas variedades que existem. Tem as variedades europeu, que é crescido há muito tempo pelo ser humano, na Ásia, Europa, Canadá, China, todos os lugares assim. Aquelas plantas crescem mais igual milho ou bambu, que é uma planta que é bem magra, plantada muito perto uma da outra. Ela vai crescer muito alta e não fica larga. Os usos para uma planta dessa é coisas textile, então vai ser uma opção excelente para poder fazer corda, roupa, combustível, coisas assim, mas ela tem quase zero benefício medicinal, porque ela não produz muita flor e em torno tem uma porcentagem muito baixa de CBD, normalmente 1 a 2%. Então, se alguém está querendo usar CBD para uso medicinal, não pode ser as variedades que é crescida em maioria do mundo. Aí você tem as variedades de hemp americana. Essas variedades foram criadas em mais ou menos 2014, cruzando aquelas plantas europeias com a planta maconha. O resultado foi uma planta que cresce igual a maconha, que vai ser larga, não muito alta e produz uma concentração muito alta de flor e uma concentração alta do CBD, os óleos, canabinoides, terpenos, coisas assim. As variedades americanas dão conta de atingir até 20% de CBD e 25% de canabinoides totais, que é uma diferença muito grande do 1 a 2% das plantas europeias. Então, essas daqui foram criadas em mais ou menos 2014 para poder entrar em leis que os Estados Unidos estavam começando a lançar. O benefício de uma planta dessa daqui é que você tem todos os benefícios da maconha sem ter aquele high do princípio ativo do Delta 9. Elas produzem menos de 0,9% THC, então não tem jeito de deixar você ficar high. Mas olhando para uma planta dessa, em uma sala daqui ou no nosso plantio, ela vai parecer 100% igual à maconha. O único jeito que você dá conta de saber a diferença é ou fumando ou mandando uma análise para um laboratório. Com uma planta dessa daqui, se a gente for usar ela para uma flor de fumar, vamos cortar as galhas em pedaços pequenos, tirar as folhas de excesso e usar só a flor. Então ela vai ser limpada com tudo e o resultado vai ser uma flor seca com pureza. Se a gente fosse extrair um material desse daqui, a gente ia tirar todas as folhas e a flor das galhas e aí aquele material ali é moído e extraído. Nós não extraímos com as galhas. É um processo muito complexo, caro, mas no final é a diferença de um óleo de qualidade muito, muito alta ou uma coisa muito básica e suja. As nossas flores de fumar. Depois que nós colhemos elas, secamos até 8, 9% de umidade. Aí passa para o nosso time de fazer o trimming. Isso é quando eles usam tesouras pequenas para tirar qualquer excesso de folha ao redor da flor, para poder ter uma aparência boa e uma concentração alta de só flor e mais nada. Então, deixa eu mostrar aqui como que isso parece. Esse daqui é um dos lotes que eles ainda estão trabalhando, mas dá para vocês terem uma ideia de como que esse material parece. Isso daqui é CBD. Então, olhando uma flor desse jeito, é impossível de saber a diferença de maconha ou CBD. E poucas pessoas no mundo dão conta de crescer e colher maconha de uma qualidade dessa. Essas variedades de hemp foram criadas em 2014. Aqui um outro exemplo. As flores maiores vão ser limpadas e colocadas em jarras. E as flores menores, assim, vão ser moídas e colocadas em nossos cigarros. Estamos dentro do nosso laboratório e em frente de uma das nossas máquinas de extração. Essa é a Supercritical CO2 Extractor. O que essa máquina faz é levar
o gás CO2 a temperaturas e pressões altas suficiente, que aí ele vai ter as propriedades de um líquido e o gás ao mesmo tempo. Ela passa essa mistura no meio da flor de hemp, extraindo o que nós queremos, canabinoides, terpenos, e deixando para trás o resto. Então, vamos dar uma andada aqui ao redor e mostrar para vocês como funciona. Aqui um exemplo do que essa máquina de extração dá conta de fazer com o gás de CO2. Temperaturas e pressões normais, ele é o que nós conhecemos um gás. Se você ajustar isso um pouco, pressão, temperatura, dá conta de fazer ele virar um sólido ou um líquido. E se você atingir temperaturas e pressões altas suficiente, você dá conta de chegar em uma fase que é chamada supercritical fluid stage. Quando ele está nessa parte, ele dá conta de passar no meio da flor do hemp, extraindo os canabinoides e terpenos que nós queremos e deixando para trás o resto da planta que nós não queremos no meio do remédio, que vai ser a massa. Então, como que essa máquina funciona? Primeiro nós moemos a nossa flor para uma grossura de farinha grossa. Quando ela está na consistência perfeita, colocamos ela dentro do equipamento. Ligamos a máquina, a esse ponto ela dá conta de levar aquele gás de CO2 a temperaturas e pressões altas suficiente que vai ter as propriedades de um gás e líquido ao mesmo tempo. Quando ela está nesse ponto, esse equipamento vai e passa esse gás líquido no meio da flor do hemp, extraindo todos os canabinoides e terpenos que nós queremos, bom, mais ou menos 98%, e aí essa mistura é depois transferida para esses dois outros cilindros aqui, que por causa de uma diferença em temperatura e pressão, quando essa mistura chegar ali, a mistura de gás e líquido vai se tornar 100% de volta a gás, separa daqueles canabinoides e terpenos que nós queremos, o gás é tirado dali, reciclado, e o que fica sobrando é o que nós queremos da planta e não as outras partes. O motivo que nós usamos o gás de CO2 para extrair o óleo do hemp é que ele é a forma que nós podemos dar conta de preservar os canabinoides e terpenos mais de qualquer outra opção, em vez de separar tudo e depois tentar montar de volta. Aqui nos Estados Unidos, normalmente quando um óleo é full spectrum verdadeiro, ele vem de extração de CO2. Outra forma comum de extrair é usando álcool. Aqui nos Estados Unidos, nós também usamos álcool para extrair e muitas outras companhias. Só que nós não usamos esse óleo que sai do álcool na primeira fase em nenhum tipo de produto final. O motivo é que o álcool ele é um solvente muito bom, muito forte. A desvantagem é que ele absorve muitas coisas que você não quer no meio do seu remédio. Um monte da massa da planta, coisas assim. Então aqui, quando você extrai com álcool, é porque aquele óleo que vai ser produzido vai ser refinado ou destilado para um produto como um CBD isolado ou um CBD destilado, que eles separam todos os terpenos e um pouco dos outros canabinoides que estavam no meio do óleo. Quando você faz isso, você não tem um full spectrum mais. O que muitas pessoas não entendem é que extraindo com álcool nos Estados Unidos é algo muito mais complexo do que é no Brasil. Fazemos tudo em uma escala muito grande, temperaturas muito frias, negativos 50 Celsius e tudo isso. É um processo muito diferente do que se alguém pegar um balde, deixar ele uma flor de hemp mergulhada ali e tentar evaporar em casa. Outra coisa que faz os Estados Unidos estar anos à frente de um país igual ao Brasil nessa indústria de canabinoides é os laboratórios que nós temos aqui. Os laboratórios que testam os nossos produtos, eles têm uma licença especial do nosso governo e do estado. Em cima disso, todos eles têm que seguir os mesmos parâmetros. É assim que eles dão conta de ter certeza que o consumidor final está usando vai estar certo. Se alguém pegar uma planta que nunca testou, extrair um óleo e nunca testar aquilo ali em um laboratório fora do que eles têm em casa, não tem jeito de ter certeza o que você está dando para o paciente. Até em equipamento como o nosso aqui, temos uma pequena variação do óleo que nós produzimos. Cada um dos nossos strains precisam de pressões e temperaturas um pouco diferentes. E temos mais ou menos 30 parâmetros que podemos ajustar nessa máquina para ter certeza que nós estamos puxando só o que nós queremos e deixando para trás o que não quer. Então, os nossos canabinoides sempre são os mesmos por causa das variedades que usamos ano a ano, só que a porcentagem que estamos extraindo daquele lote talvez é um pouco diferente. Por isso é importante ter um laboratório falar para nós, ok, esse lote está com essa porcentagem, ajusta esses dois aqui e você vai estar com os mesmos canabinoides que era planejado. A vantagem de algo assim é que você dá conta de dar um remédio consistente
consistente para o paciente. Não importa se ele está usando o nosso lote desse mês ou do próximo ano.